Uma pitada de adolescência feminina, outra de personalidade masculina ornada de luxo, reconhecimento e poder, para uma perfeita feijoada de paixão histérica, melosa e platônica. Essa é a percepção superficial da novela Carta de uma Desconhecida. Também pode ser classificado como estilo epistolar. De inocente, o desejo se torna obsessão. A obsessão, perversão, que logo transborda, vira doença, pesa e requer confissão. Comecei a tremer, exultante, rezando para que falasse comigo. Senti que pela primeira vez eu existia para você. Também diminui o passo e não me esquivei, e de súbito senti sua presença às minhas costas, mesmo sem me voltar. Soube que pela primeira vez ouviria sua adorada voz dirigir-se a mim. A espera de mim era como uma paralisia, e eu temia ser obrigado a me deter, de tão forte que batia o meu coração. Ali estava você ao meu lado. Dirigiu-se a mim, daquele seu jeito descontraído e alegre, como se fôssemos amigos de longa data. Ah, você não tinha a menor ideia de quem eu poderia ser, e jamais soube nada a respeito da minha vida. Falou comigo de modo tão encantadoramente natural que até consegui lhe responder. Caminhamos juntos ao longo de toda a rua. Depois, você me perguntou se eu gostaria de ir jantar. Falei que sim. Como teria ousado recusar? Comemos juntos num pequeno restaurante, você sabe onde? Ah, não, para você aquela noite não foi diferente de tantas outras. E quem era eu para você? Uma entre centenas? Uma aventura, numa eterna sucessão de aventuras? Ademais, que lembranças minhas você poderia guardar? Eu falava muito pouco, pois era uma felicidade infinita tê-lo perto de mim e ouvi-lo falar comigo. Não queria desperdiçar um só momento com uma pergunta ou com uma palavra tola. Hei de me lembrar sempre com gratidão desses momentos, do modo como você correspondeu ao que esperava a minha apaixonada veneração. Hoje compreendo essa surpresa. Sei que o comum com as mulheres, mesmo quando sentem um desejo ardente de se entregar, é negar essa inclinação. Simular um receio ou uma indignação que exige ser aplacada por insistências, mentiras, juramentos e promessas. Quando sim significa não, quando não significa sim, quando talvez significa sim ou não. E as mulheres querem que as compreendamos. Pela manhã me apressei para ir embora cedo. Tinha que ir para a loja e, além disso, não queria estar ali quando o criado chegasse. Ele não deveria me ver. Você me pegou nos braços quando parei, vestida na sua frente, e me fitou por um longo instante. Seria uma lembrança distante e obscura que se agitava em você, ou somente o fato de que eu lhe parecia bela e feliz como estava de fato? Então você me beijou nos lábios. Eu me soltei delicadamente para ir embora. Não quer levar umas flores? Perguntou-me. Respondi que sim. Você pegou 4 rosas brancas no vaso de cristal azul sobre a escrivaninha. Ah, eu conheci esse vaso daquele único olhar furtivo quando era criança. E me deu. Durante dias eu as beijei. Zweig aqui não se demonstra apenas ousado pela temática do desejo supremo, idealizado, transformado em vida. Uma vida. O final contém algumas poucas linhas que dizem muito sobre o objeto de desejo. Existe o masoquismo desejado e responsável e existe o auto-enganado, perigoso, doente. A novela retrata também justamente a fidelidade canina de algumas prostitutas a um determinado homem que exerce fascínio sobre elas. Cafetão. Muitos desses são psicopatas. Já explicamos aqui num vídeo do canal. Que não tem pudor algum de dominá-las com uma violência que elas desejam sofrer. Não se trata de violência doméstica, obviamente, indesejada, mas a que um sádico sabe impor com maestria. Claro, dificilmente esse história específico da remetente seria tão amparado não fosse a beleza física que encanta os homens. Ela permite um trânsito praticamente insurrecto a portas fechadas. Um poder que muitas prostitutas dominam como ninguém, e não é à toa que muitas delas tenham se tornado espiãs. O autor
demonstra muito conhecimento da vida de mulheres, possivelmente prostitutas. Não a vida física delas apenas, mas a mais profunda, psicológica. Seu mais profundo íntimo unitário devotado a um certo homem do passado, algumas do presente, que absolutamente não se confunde com os afetos carnais ou divertidos de outros com quem se relaciona. O texto prossegue com falta de amor próprio na leitura literal, que hoje em dia tende a ser interpretada apenas como mera tolice e repressão feminina cultural de época. Todavia, há algo de belo e muito profundo nos relatos seguintes da carta. Há também, por certo, certa vaidade em supor conhecer uma pessoa por impressões superficiais, exteriores, julgando-a e condenando-a por preconceitos ou projeções que poderiam estar equivocados e decretar a própria má sorte da autora da carta. Esqueceu-se ou não aprendeu que as pessoas mudam? Mudam diante das contingências da vida, ou por precaução, por internalização de valores, por amor próprio e de terceiros? Apesar do estilo epistolar, essa aqui talvez seja a novela por excelência de Zweig, porque trata realmente do tema do amor. Embora a personagem demonstre talvez um equívoco, ou muitos, nas suas impressões a respeito do rapaz, ela também demonstra nobreza. Dentro do contexto dela, embora devo reconhecer que muitas pessoas que leiam vão ter impressões, vão valorar de forma diversa. Uns vão condená-la, outros vão absolvê-la, o mesmo com o rapaz. Talvez a atitude dela tenha sido a mais cruel possível, mas tem gente que vai interpretar como o mínimo que ela poderia ter feito para se absolver. Talvez seja isso.